Oi, segundo ano, tudo bem? Nós terminamos a primeira geração modernista, então a professora te mandou uma lista. Espero que vocês tenham resolvido e hoje eu vou comentar essa lista. Então nós estudamos as características da primeira geração, vimos a Semana da Arte Moderna, autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Então são as características da primeira geração de liberdade de expressão, do aproveitamento da oralidade, temas relacionados ao cotidiano, dia a dia, retomada da literatura, né? De viagem, daquele momento da colonização como tema, como assunto, uma releitura, um nacionalismo crítico. Então, tudo isso é característica da primeira geração, o aproveitamento da oralidade, rompimento com a pontuação, né? Escrever do jeito que o brasileiro fala. E hoje, veja bem, a primeira questão diz assim: está fundado o desvairismo? To be or not to be, that is the question. Não quero mais saber de lirismo que não é libertação. São frases importantíssimas relacionadas ao modernismo da primeira geração. Então, quando diz está fundado o desvairismo, nós temos inclusive o primeiro livro totalmente moderno, né? Que é o livro Paulicéia Desvairada, do Mário de Andrade. Que toda aquela efervescência cultural de São Paulo, tudo aquilo que estava acontecendo na cidade de São Paulo, realmente se chega à conclusão que estava fundado o desvairismo. Então, uma frase muito bem dita pelo Mário de Andrade. E To Be or Not To Be, There is the Question, uma proposta do Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico. Por quê? Porque o Oswald de Andrade diz que nós somos antropófagos, né? Como diz lá na literatura de viagem, né? Toda a visão do europeu em relação ao índio e a postura do índio. Então, como antropófagos, nós mastigamos, nós engolimos, e aí o Oswald de Andrade traz essa máxima para a cultura. Então ele fala que se nós somos antropófagos, nós podemos ler, nós podemos aprender com a cultura que vem de fora. Mas o que ocorre? Na hora de produzir a nossa cultura, nós não devemos copiar. Nós devemos mastigar bem, nos fortalecer e vomitar para não copiar. Por isso ele pega os versos, né, a fala da personagem do Shakespeare e substitui por tupi. Né, gente? To be or not to be, that is the question. Então nós já achamos aí Mário de Andrade e Oswald de Andrade. No poema Os Sapos, né? O Manuel Bandeira critica abertamente o parnasianismo. E no poema Poética também, ele fala: estou farto do lirismo comedido, do lirismo de funcionário público, né? Que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo das palavras. Por quê? Por que ele usa essa metáfora com funcionário público? Pela rotina, por fazer as mesmas coisas. Então ele fala, gente, que ele não quer mais saber de lirismo que não é libertação. Porque a proposta parnasiana era seguir o modelo, era obedecer o modelo. E aí ele fala que não quer saber de lirismo que não é libertação. Então a sequência lógica é Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. O segundo poema a segunda questão fala para a gente escolher um trecho que não se inclua na primeira geração. A primeira geração tem aquelas questões específicas, né? Como a gente vê aqui, ó, provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata, pernambucano a quem repugna a faca do Pernambuco, poeta ruim na arte da prosa, envelheceu na infância da arte, e até mesmo escrevendo crônicas, ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora, sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação do espírito que vem de sobrenatural, e em matéria de profissão, um tísico profissional. Quem é que descobre doente ainda muito jovem, que fala que não se formou em arquitetura por causa da doença? Tem um período que começa a morrer as pessoas da família dele, acaba morrendo todo mundo. Recife, ele fala que vai falar de Recife, da casa do avô dele. De quem que nós estamos falando? Do Manuel Bandeira. Então a letra A
diz respeito à primeira geração. É um poema autobiográfico. É o Bandeira falando dele mesmo, né? Então é o nosso poeta de grande ternura, de ternura imensa. A letra B. No outro dia pediu para Sofará que levasse ele para passear. E ficaram no mato até a boca da noite. Nem bem o menino tocou no folico e virou um príncipe fogoso. Brincaram. Depois de brincarem 3 feitas, correram o mato afora fazendo festinha um pro outro. Vocês lembram que quem tem essa máxima do brincar é o Macunaíma, né? E sempre ele dizia que estava há muito tempo sem brincar, que é uma referência à questão da sexualidade. Então, Macunaíma é obra-prima da primeira geração modernista. Que o Macunaíma é o herói de nossa gente, é o herói sem nenhum caráter, né? Então, a letra B, nós estamos falando da primeira geração modernista. Agora, a letra C. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Enquanto a letra B é do Mário de Andrade, Macunaíma, a letra C é do Carlos Drummond de Andrade, que vai, como ninguém, né, tratar do cotidiano, escrever a respeito do cotidiano, escrever a respeito do dia a dia. E agora vamos à letra D. Então a letra que nós estamos procurando é a letra C. Carlos Drummond é da segunda geração modernista, né? Por causa da temática social, né, gente? Por causa da denúncia, a questão da insegurança, da guerra, como máxima da crítica, né, considera da sua poesia. Aí vamos à letra D. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Vera Cruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz, ilha verde onde havia mulheres morenas e nuas, aiangás a sonhar com histórias de luas, e cantos bárbaros de pajés em poracês batendo os pés. Higienópolis, aí aqui o que nós temos, gente? Também uma referência da primeira geração modernista, né? Que vai fazer uma releitura do período da colonização. E a gente sabe que o Oswald de Andrade vai reescrever em verso praticamente diversos temas, né, da Carta de Pero Vaz de Caminha. Higienópolis encheu-se as cornetas de falência e de desonra. Meu folhetim foi distribuído grátis a amigos e criados. E tia Gabriela, sogra granadeira, grasnou grave grossas de infâmias. Entrava o doméstico para comer e dormir. Longe de Célia, os criados eram garçons de restaurante. Então aqui a gente tem o Oswald de Andrade fazendo um romance que aproxima da poesia, né? Essa releitura, ok, gente? Vocês viram aí a repetição sonora, né? E agora a gente tem um poema do Mário de Andrade para a gente fazer a leitura, né, desse poema. O bonde abre a viagem. Num banco, ninguém. Estou só. Estou sem. Depois, sobre um homem, no banco sentou. Companheiro voou. O bonde está cheio. De novo, porém. Mas não sou mais ninguém. Então, gente, o desenvolvimento das grandes cidades, a consequência concentração populacional nos centros urbanos, geram mudanças de comportamento da sociedade. No poema Mário de Andrade, né, publicado na década de 40, a vida na metrópole aparece representada pela contraposição entre o quê? Você olha aqui, o bonde está cheio. E no primeiro verso, no banco, ninguém. Não sou mais ninguém. Porque ninguém se conhece. Então, qual é o contraponto? A solidão e a multidão. Certinho, gente? Claramente, igual a professora fala, toda vez que é exercício a respeito do texto, nós temos que vir aqui e comprovar no texto. Aí nós temos Macunaíma aqui do Mário de Andrade, para a gente fazer a leitura do texto e identificar características da primeira geração. Porque nós vamos identificar aquilo que é a linguagem, né, empregada pelo narrador. Então, olha só,
Ora, o pássaro careceu de fazer necessidade, fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era de madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo lambuzado. Assim mesmo examinou bem a pedra mirim da ilhota para vê-la. Não havia nenhuma cova com dinheiro enterrado, não havia não. Nem a correntinha encantada de prata que indica pro escolhido tesouro de holandês. Havia só formigas, jaquitagas, ruivinhas. Então, né? Olha bem, vá tomar banho, ela fez e foi-se embora. Assim nasceu a expressão vá tomar banho, que os brasileiros empregam em referindo a certos imigrantes europeus. O que a gente percebe nesse uso dessa linguagem? Que linguagem que nós temos aqui? Um discurso naturalista do século XIX, gente, cientificista, porque vocês lembram que o naturalismo era muito cientificista, extremamente cientificista, não cabe aqui. Ausência de linearidade, referência à fauna para denunciar aí o primitivo, descrição preconceituosa de tipos populares brasileiros, também não cabe. O que é melhor para nós? Linguagem coloquial, temática do lendário brasileiro como meio de valorização da nossa cultura, né? Da cultura popular brasileira, nacional. Então, por isso, a melhor letra é a letra E. Aí, 5, os saltos, aquilo que acontece na hípica, né? O que acontece na hípica, a gente tem saltos, cavalos, jóqueis, magnatas, meninas, uma sala. Então, que referência que nós temos aqui? Nós temos uma linguagem cinematográfica, porque ele vai jogando imagens. Vocês lembram que o Oswald de Andrade teve muita influência cubista, inclusive. Então a gente percebe claramente aqui essa linguagem cinematográfica. Esses versos que representam a vida social dos magnatas paulistas. Porque está falando da hípica. Né? Elegantes clubes paulistas lá, hípicos. Por isso a melhor letra realmente é a letra D. Saltos, cavalos, jóqueis, magnatas, as meninas, as orquestras. Olha, é essa retratação aí, olha, dos clubes, né, elegantes paulistas desse período, certinho? Por isso a melhor letra é a letra D. A 6 fala das vanguardas. A 6 fala, né, de elementos constitutivos das vanguardas, que a gente lembra, né, por exemplo, do surrealismo, o dadaísmo, que acaba que trabalha com aquelas questões do inconsciente, do subconsciente, com a escrita automática, que utiliza dessa escrita automática. Então, qual é a melhor opção para nós? Temáticas oriundas de estudos freudianos, como fantasia, sonho, ilusão, loucura, estão presentes em obras surrealistas, é característica do surrealismo. Nas artes plásticas, quem que é o grande líder? Salvador Dalí. E ele é um dos maiores líderes do surrealismo. Um grande representante da vanguarda. Certinho, gente? Tudo bem? Bom, a número 7, a gente tem um trecho de Os Sapos, do Manuel Bandeira. A gente sabe que o Manuel Bandeira não estava presente na Semana da Arte Moderna, mas nós sabemos que declamaram o poema dele, Os Sapos. O Bandeira, inclusive, por tratar dessas temáticas de crítica à estética do passado, ele é considerado São João Batista do modernismo. Então, quando ele fala, meu cancioneiro é bem martelado, clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Qual é a estética literária que prega a arte pela arte? Qual que é a estética literária que busca essa arte pela arte? É justamente a estética parnasiana. É a letra D. É a letra D. Certinho? Bom, aqui a gente tem um texto do Manuel Bandeira, poema narrativo,
um poema que se aproxima da prosa, porque a gente sabe que uma das características da primeira geração modernista é essa. Tanto a prosa se aproxima da poesia, como a poesia se aproxima da prosa. Então, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. E imagina o Irene entrando no céu. Licença, meu branco. Olha aí o discurso direto. E São Pedro Bonachão, entra, Irene, você não precisa pedir licença. Então, é correto afirmar que a relação afetiva entre os dois, gente. Como é que é essa relação afetiva? Entre o sujeito lírico é quem fala no poema, e a Irene. Como que é essa relação afetiva? Faz a descrição seja permeada pela visão crítica dele, de São Pedro? De jeito nenhum. Ele fala, você pode entrar, Irene. Você não precisa pedir licença. É responsável pelo tratamento formal, gente? Não. Não há esse tratamento formal. Ela fala licença. É próprio da oralidade. É um mero disfarce da desigualdade? Não é um mero disfarce. Aqui a gente percebe claramente a desigualdade. Né? Ela tem que pedir licença para entrar. E é São Pedro que deixa ou não entrar. Né? E é branco. É, na visão dele, negada até mesmo por São Pedro. Nunca, né, gente? Então, qual é a melhor letra para nós? Torna a linguagem mais coloquial, espelhando a ligação afetuosa dos dois. Então, como o discurso está numa linguagem coloquial, traz essa visão mais afetuosa, né, entre os dois. Agora nós temos um texto do Manuel Bandeira, um texto do Castro Alves e um texto do Cruz e Souza. Esses textos falam dessa questão, assim eu quereria meu último poema, que o primeiro verso já me diz o tema do poema, que é a metalinguagem. Que fosse terno dizendo coisas mais simples e menos intencional. Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas. Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. A pureza da chama que se consome e os diamantes mais límpidos. A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Com a utilização de diversas metáforas aqui, né? Ele vai dizendo como ele gostaria o que fosse o poema dele. O Castro Alves é amar e ser amado. Amar e ser amado, com que anelo, com quanto ardor este adorado sonho, acalentei meu delírio ardente por essas doces noites de desvelo. Ser amado por ti, o teu alento. Abafejar-me e a abrasadora frente. Em teus olhos mirar meu pensamento, sentir em mim tua alma, ter só vida, para tão puro e celeste sentimento. Ver nossas vidas quase dois mansos rios, juntos perderem-se no oceano. Beijar teus lábios em delírio insano, nossas almas unidas, nosso alento, confundido também amante, amado, como um anjo feliz. Que pensamento! A idealização dos sentimentos, das emoções, né? Essa coisa da não abrir mão do amor. O amor é o centro de tudo, já me lembra o romântico. Enquanto o primeiro é o metalinguagem, né? O metapoema. Aqui é supervalorização dos sentimentos, das emoções, né? A morte também. E o Cruz e Souza, ser livre da matéria escrava. Arrancar dos grilhões da falange, livre penetrar nos dons que selam. A alma que lhe emprestam toda a etérea. Quando eu falo de algo etéreo, quando eu falo de alma, quando eu falo de imagens vagas, imprecisas, eu estou falando do simbolismo. Então a gente percebe claramente aqui a influência simbolista. Manuel Bandeira, do primeiro poema, é o poeta que a gente acabou de estudar, é da primeira geração modernista. Castro Alves é o poeta da terceira geração romântica, né? Porque a poesia no romantismo foi dividida ou classificada em gerações. A primeira nacionalista ou indianista, a segunda, né, é a byroniana, mal do século, ultrarromântica, pessimista, e a terceira geração social ou condoreira. Por quê? Porque o condor é o símbolo da liberdade. E o terceiro poema, que é isso que a professora acabou de falar, essa coisa da imagem vaga, imprecisa, dessa questão espiritual que lembra o simbolismo. Então, qual é a melhor letra para nós? É a letra A. Essa é a sequência: modernismo, romantismo e simbolismo. A questão 10, ela é muito importante para nós. Por quê?
Primeiro porque os jornais eram extremamente importantes para os modernistas da primeira geração. Porque os modernistas da primeira geração, qual que era o ponto de vista deles? Justamente retirar aquilo que era o cotidiano, o dia a dia, e os jornais eles trazem esses fatos do cotidiano, eles trazem esses fatos do dia a dia. O rompimento com a gramática tradicional. E aqui até mesmo o título do poema já diz o quê? Poema tirado de uma notícia de um jornal. Então é como se fosse uma notícia, gente. Daí o poema de Manuel Bandeira é uma ressignificação de elementos da função referencial da linguagem pela apresentação própria de elementos da notícia. Quais são os elementos da notícia? Quem é? João Gostoso. Era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Olha, onde? Morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Quando? Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou e depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, responde todas essas perguntas da notícia, que é quem, onde, quando e o que. Então, uma noite e o que, gente? Ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Meus amores, assim a gente fecha a primeira geração modernista. A segunda geração a gente tem um fôlego maior, porque a segunda geração é dividida em prosa e poesia. E aí, então, na nossa próxima aula, nós já vamos começar o estudo da segunda geração modernista, tá? Que nós teremos autores do regionalismo, teremos autores da poesia da corrente espiritualista, só gente famosa, viu, gente? É Graciliano Ramos, é Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, é uma geração maravilhosa do modernismo brasileiro. Boa semana para vocês, boas aulas, gratidão. Um grande beijo.